Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso está perto de contratar o lateral direito Daniel Borges, segundo informação trazida pelo Matheus, do perfil Guia Alvinegro lá no Twitter. Contudo, o Botafogo precisa contratar mais jogadores para posições ainda mais carentes no elenco atual. A Série B está batendo a porta, não há mais tempo a perder. Vou falar sobre isso neste vídeo e também falo a respeito de algo peculiar. Como a CBF, atenuando a situação do Flamengo em termos de calendário, acaba, entre aspas, prejudicando o calendário do Botafogo como terceiro interessado na Série B do Campeonato Brasileiro. Vocês vão entender aqui no canal. E também é um vídeo em homenagem ao ex-lateral Rildo, um craque, um ídolo da gloriosa história do Botafogo, que infelizmente faleceu ontem lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 79 anos. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, fácil, grátis e rápido. Basta clicar no botão embaixo do vídeo e inscrever-se e passar a fazer parte dessa família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Se você já é inscrito, traga novos inscritos aqui para o canal. Temos a próxima meta, passar dos 25 mil. Depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixe o like. Isso é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entrega os conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira para mais pessoas e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives do canal Fabiano Bandeira. Seja membro do canal por um valor baixíssimo. Clique em Seja Membro embaixo do vídeo e conheça todos os benefícios. Pois é, galera, infelizmente nos deixou ontem o ex-lateral esquerdo Rildo, que atuou na melhor equipe da história do Botafogo. Quando Rildo jogou na lateral esquerda, Nilton Santos já estava atuando como quarto zagueiro naquele time espetacular da década de 60. E é interessante que o Rildo jogou na metade da década no Botafogo, no melhor de todos os tempos, e na outra metade no Santos de Pelé também, no melhor Santos da história. Dois dos maiores times da história do futebol mundial, se não os maiores. E o Rildo fez parte dessas duas constelações. Entretanto, o Rildo sempre fez questão de dizer que o coração dele era botafoguense. Eu ia falar alvinegro, mas o Santos também é alvinegro. Mas era botafoguense. Era glorioso. E eu vou deixar aqui para vocês um link muito especial na descrição deste vídeo, que é uma participação do Rildo no canal Museu da Pelada. Eu não conheço ninguém do Museu da Pelada pessoalmente, mas faço questão de falar do canal que resgata a memória do futebol. Memória recente, memória mais antiga também. Então lá tem um bate-papo muito legal, muito simples com o Rildo. Foi ano passado esse bate-papo e vocês vão gostar demais. O link vai estar aqui na descrição. Ele fala muito do Botafogo, fala com aquela autoridade de um clube campeão, de um clube grande, aquele Botafogo que a gente sonha tanto em resgatar. Então, o Rildo guardava isso na memória, ele preservava, porque ele participou, ele fez parte, ele ganhou dos rivais, ganhou dos adversários, viajou o mundo com aquela constelação, deu aula de futebol com outros craques. Rildo também disputou a Copa de 66. O Brasil poderia ter tido melhor sorte se a seleção tivesse sido mais bem organizada. Então, que os familiares e amigos próximos do Rildo sejam confortados e consolados neste momento delicado. A torcida do Botafogo agradece os serviços prestados, o carinho e o amor do Rildo. Eu não posso falar pela torcida, mas tenho certeza que a torcida do Botafogo entende o que é um ídolo, um craque que preserva a memória do clube. Pois é, galera, falando agora dos dias atuais, como a CBF pode, entre aspas, prejudicar o calendário do Botafogo como terceiro interessado na Série B do Campeonato Brasileiro. Acontece que teve a convocação da seleção brasileira recentemente e o Flamengo perdeu alguns jogadores para a seleção principal e também para a seleção olímpica. E a CBF resolveu adiar algumas partidas do rubro-negro. E aqui eu vou fazer um link com um vídeo que eu fiz recentemente. Eu falei aqui do Botafogo pegando adversários no início da Série B que estarão envolvidos na Copa do Brasil. Então o Botafogo estreia contra o Vila Nova no dia 28, sexta-feira, às 21h30. Só que no dia 23
o Vila Nova vai estar decidindo o campeonato goiano. O Botafogo joga a Taça Rio com o Vasco, vale menos que um título estadual, mas o Vila Nova vai estar decidindo o campeonato goiano contra o Grêmio Anápolis. Ontem foi 1-1 e tem o segundo jogo importantíssimo da decisão. Aí o Vila Nova joga com o Botafogo dia 28, logo no dia 1º, o Vila Nova já pega o Bahia pela Copa do Brasil, em Goiânia, na terceira fase. Então, qual jogo o Vila Nova pode ir mais calmo, mais tranquilo? Provavelmente da estreia da Série B com o Botafogo, porque as outras competições já estão em nível mais agudo. Depois, o Botafogo pega o Coritiba, só no outro sábado, dia 5 de junho. E qual seria a vantagem do Botafogo, além de jogar em casa contra o Coxa? O Coritiba joga pela Copa do Brasil contra o Flamengo. E os jogos estavam marcados para o dia 2 de junho, em Curitiba, e para o dia 9 de junho, aqui no Rio de Janeiro. O Botafogo jogando contra o Coxa no dia 5, estaria entre os dois jogos dessa decisão importante do Curitiba contra o adversário forte. Acontece que com as convocações dos jogadores do Flamengo, esses confrontos entre Flamengo e Curitiba passaram para os dias 10 e 16 de junho. Então o Coxa vem descansado enfrentar o Botafogo, porque o time paranaense foi eliminado de forma vexatória do campeonato estadual. Eram 12 equipes participantes e 8 se classificavam para as quartas de final. E o Curitiba conseguiu ficar fora dos 8. Foi eliminado e não vence há 5 jogos. Então o Curitiba não vai jogar mais pelo campeonato estadual e não vai ter um confronto com o Flamengo antes do jogo contra o Botafogo e um depois. Não vai estar ali no sanduíche. O jogo do Botafogo não vai ser o sanduíche entre os jogos deles com o nosso rival aqui do Rio de Janeiro, ou um dos nossos rivais aqui do Rio de Janeiro. Então eles vão poder dar atenção total, foco total ao Botafogo, porque jogos do Flamengo foram adiados. Por isso que eu falo prejuízo entre aspas, porque a gente tem que ser pelo justo. Mas que o Botafogo estava numa situação mais interessante para esse confronto, estava. Não podemos reclamar, só estou trazendo aqui para vocês o novo cenário. Aí na semana seguinte, domingo 13 de junho, o Botafogo enfrenta o Remo e o Remo vai ter vindo de confrontos pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O Remo também foi eliminado no campeonato estadual, saiu na semifinal do Paraense para Tunaluso. O time paraense joga no dia 2 de junho contra o Atlético Mineiro lá no norte do país e depois joga contra o Atlético no dia 10 de junho em Minas Gerais, vindo para o Rio de Janeiro jogar contra o Botafogo no dia 13, pouco depois de um confronto muito difícil com o Galo. Então o Glorioso aí tem que se preparar para a Série B do Campeonato Brasileiro e para isso tem que contratar. O Botafogo está perto de trazer o Daniel Borges, lateral direito do Mirassol, e é um jogador que é interessante. Eu sempre venho falando que o Botafogo precisa ter alguém para disputar a posição com o Jonathan. Jonathan que vem fazendo um bom papel defensivo, não sobe tanto ao ataque, mas trabalha ali bem a bola até o segundo terço do campo. Só que se tivermos um lateral ainda melhor, ótimo, é bom para o grupo, não tem problema do Jonathan ir para o banco, o Daniel Borges chegar e ser titular. Mas também para ser titular tem que chegar e mostrar qualidade. Ele vem mostrando alguma qualidade ao longo dos últimos anos. Fez boa Série B ano passado pelo América Mineiro, subiu com a equipe do Lisca e também faz bom campeonato paulista, ou melhor, fez bom campeonato paulista pelo Mirassol. O Mirassol foi eliminado ontem, perdeu, tomou uma traulitada do São Paulo por 4-0. O Daniel Borges pode então contribuir de alguma forma com o elenco do Botafogo. Falando do Mirassol, que perdeu por 4-0 para o São Paulo, isso me faz pensar muito na situação do Oyama, que não vem jogando, as últimas partidas ele esteve fora por conta de Covid. E o Mirassol caiu de produção. Será que foi por conta da saída do Oyama? Não vou colocar esse peso, essa responsabilidade toda no jogador. Mas que ele vinha dando um dinamismo diferente ao meio-campo do Mirassol, isso vinha, fazia um bom trabalho e a equipe toda caiu de produção. Já tinha jogado mal contra o Guarani quando o Muralha decidiu nos pênaltis. O Mirassol foi para a semifinal e o Muralha foi parte fundamental, pegou 2 pênaltis da equipe do Guarani. E o Mirassol não tinha jogado bem. Ontem contra o São Paulo tomou
a chamada cipuada. No último jogo da primeira fase, São Paulo e Mirassol empataram em 1-1, mas aí com times diferentes, aqueles times mistos, reservas, e foi até um bom jogo, mas nada parecido com o que as equipes já haviam apresentado em outros momentos. Agora o Botafogo não tem mais desculpas para negociar com jogadores do Mirassol, que já foi eliminado do Campeonato Paulista. Assim como, se quiser negociar com algum jogador da Ferroviária, também pode, que foi eliminado do Campeonato Paulista na sexta-feira pelo próprio São Paulo. O Chamusca falou que a dificuldade é grande por conta da reta final dos campeonatos estaduais, mas já temos alguns times eliminados e o Botafogo tem que chegar forte no mercado, porque não dá mais para esperar. Eu não aguento mais diariamente falar que o Botafogo tem que se reforçar, que o último jogo da eliminação do Carioca foi em 17 de abril, que hoje é dia 17 de maio, exatamente um mês de intervalo e nenhuma contratação ainda foi feita. Dia 28, daqui a 11 dias, tem Botafogo e Vila Nova e Botafogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, inércia para sempre? Botafogo tem que reagir. O jogo de ontem mostra que o Botafogo ainda precisa evoluir demais para buscar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então é isso, galera. Aqui um vídeo robusto para vocês. Estamos muito juntos. Fiquem ligados no canal Fabiano Bandeira. A qualquer momento, um vídeo ou uma live. Saudações alvinegras. Valeu, fui!